Vamos voltar para 1 de Coríntios, capítulo 7. Estamos no versículo. Vamos repetir o 10. Versículo 10. Agora, para aqueles que são casados, eu tenho uma ordem, que é do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. A esposa não deve separar do marido. 11. Entretanto, se ela separar-se dele, que permaneça sem se casar. Se ela se separar dele, que permaneça sem se casar. Ou então volte para ele novamente. Ou então se reconcilie. Continua. E o marido não deve divorciar-se da esposa. O marido não deve divorciar-se da esposa. 12. Agora, eu mesmo quero dar orientações sobre assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente... Escuta isso. Escuta isso. É muita gente que passa por isso também. Se um irmão tiver uma esposa descrente... Quem é esposa descrente? Aquele que não acredita na palavra de Deus. Aquele que vive de qualquer maneira. Aleluia. Aquele que vive e pensa que está correto a vida que ela leva. Não acredita na fé. Não acredita em Deus. Repita. 12. Agora eu mesmo quero dar orientações sobre assuntos que o Senhor, enquanto esteve aqui, não tratou. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele a si mesmo, ele não deve deixá-la, nem divorciar-se dela. Está a ouvir isso, povo de Deus? Se um irmão tiver uma esposa descrente, você vem para a igreja, é cristão, a sua esposa não é cristã. Repita, escuta bem. Se um irmão tiver uma esposa descrente e ela quiser ficar com ele a si mesmo, ele não deve divorciá-la, ele não deve deixá-la, nem divorciar-se dela. Está a ouvir isso? Se você está na igreja, a sua esposa não está na igreja e ela quer continuar contigo, você estando na igreja, se ela não quiser vir para a igreja, a Bíblia diz, você que é cristão, não deixa ela, continua com ela, desde que ela queira estar contigo. Não diga que eu vou para a igreja. Se a minha esposa não me seguir para a igreja, vai para a sua casa. Não faça isso. Se você é cristão, se a sua esposa não é cristã e não quer te seguir, e ela quer ficar contigo, não larga ela. É o que a Bíblia diz. O contrário também funciona. Você que é mulher, que é cristã, o seu marido não é cristão, mas o seu marido quer ficar contigo, quer continuar casado contigo, mulher cristã, não larga o seu marido. É o que a Bíblia diz. Continua. Presta bem atenção. 13. E se uma mulher tiver um marido incrédulo, caso ele queira que ela permaneça com ele, ela não deve deixá-lo. Ela não deve deixá-la. Nem se divorciar dele. Mas eu te digo uma coisa, você está em risco. A Bíblia diz, não pode deixar, não pode divorciar-se, mas você está em risco. Você, principalmente estou a falar de você, mulher, que está na igreja e o seu marido não está na igreja. Porque o marido que não está na igreja está no mundo, vive de qualquer maneira. Se ele quiser continuar a viver contigo, a Bíblia diz, não lhe larga. Mas eu estou lhe a dizer que você está em risco. Por quê? Porque ele pode se contaminar lá fora e trazer para casa, porque ele não conhece a verdade. O que é que você tem que fazer? Ora a Deus para que o seu marido venha contigo para a igreja. Aleluia. Ora a Deus.
E a melhor oração, sabe qual é? É mudança de comportamento. Você, mulher, que o seu marido não vem para a igreja, mude de comportamento. Mostra com as tuas ações a tua mudança. O teu marido vai te seguir não por aquilo que você fala apenas, mas por aquilo que você faz. Qual é a diferença que existe desde o dia que você entrou na igreja até hoje e antes de você entrar na igreja? Se você continuar a se comportar da mesma forma, você não cuida do seu marido, você grita para ele, você não faz o que ele manda, então o seu marido nunca vai ver a vantagem de te seguir para a igreja. Mas se ele ver na sua vida uma mudança, uma transformação, e ele dizer assim: a minha esposa, desde que está naquela igreja da Mozal, ela mudou. A minha esposa, desde que começou a ir para aquela igreja, desde que ela converteu-se, ela mudou. Vale a pena conhecer esta igreja. Deixa-me lá, eu vou acompanhar a minha esposa. Mas se você não mudar, se você não transformar a sua vida para positivo, o seu marido nunca vai te perseguir, nunca vai te seguir, nunca vai acatar o seu conselho. Por isso que tudo depende de si. Muda de vida. Aleluia. Não seja mulher briguenta como você era. Se você está na presença de Deus, seja uma mulher de caráter. Mostra para o seu marido que você mudou. O seu marido vai te seguir. Você vai convencer o seu marido, não com palavras, mas com atitudes, com ações. Quem está a entender? E ele vai te seguir. Continua. 14. Porque o marido incrédula é santificado por meio da mulher, e a esposa incrédula é santificada por meio do marido. Do contrário, os filhos seriam impuros, mas agora são santos. 15. No entanto, se o marido ou a esposa incrédula se separar, que se separe. Em tais casos, o irmão ou a irmã não deve insistir que o outro fique, pois Deus nos chama para vivermos em paz e harmonia. Você está a ouvir isso? Se o seu marido, que não é cristão, disser que eu vou me embora, a Bíblia diz: deixa ele ir. Porque você sabe que a Bíblia diz: eu odeio, mas ele não sabe que Deus odeia o divórcio. Então deixa ele ir. Nesse caso você não é culpado do divórcio. Você pode casar, não estará prostituindo. Mas antes de se casar, busca Deus primeiro. Aleluia. Aleluia. Busca Deus primeiro. Às vezes você vê um casal separou-se só por 30 dias. O marido já arranjou outra, a mulher já arranjou outro. Nem teve tempo de refletir, nem teve tempo de buscar a Deus. Isso mostra que já andavam juntos enquanto estavam casados. Mentira ou verdade? Continua. 16. Esposa, como você poderá ter certeza de que seu marido se converterá? Ou você, marido, como você poderá ter certeza se a sua esposa se converterá? Você não tem como ter certeza se seu marido vai se converter. Se ele é descrente, não é convertido e não quer ficar contigo, deixa ele ir, não insista. É o que a Bíblia diz: não insista, porque eu não conheço a verdade. Para o mundo, separação é natural, é moda, e você não vai ficar na escravidão por causa de uma pessoa que não conhece a verdade. Deixa ele ir, deixa ela ir, é o que a Bíblia diz. Aleluia, aleluia. Deixa ele ir, deixa ela ir, porque ele não conhece a verdade. Mas se ele quiser continuar a viver contigo, mesmo não conhecendo a verdade, não busque separação, deixa ele ficar contigo. Mas ore a Deus e peça para Deus tocar no coração dele, para ele vir para a igreja. Aleluia.
Aleluia. Por causa do tempo, vai para o 25, versículo 25. Vamos contar o 25. Versículo 25, vamos lá. 25. Agora procurarei responder a outra pergunta de vocês. E as moças solteiras devem permitir-lhes que se casem. As moças solteiras devem permitir-lhes que se casem. Não tenho um mandamento especial para elas, da parte do Senhor. Entretanto, em sua bondade, o Senhor me deu sabedoria, na qual se pode confiar, e eu terei prazer em dizer-lhes o que penso. 26. Nós, os servos de Cristo, estamos enfrentando grandes perigos. Neste momento, em tempos como este, eu penso que é melhor para uma pessoa que continue solteira. É melhor, para os tempos destes, é melhor você continuar solteiro. Continua solteiro, continua solteira, continua. 27. Naturalmente, se você já estiver casado, não procure se separar. Quando você está casado, não procure se separar. Mas se você é solteiro, então não procure esposa. Se você é solteiro, não procura o quê? Esposa. Continua. 28. Entretanto, se você, homem, decidir se casar agora, está bem. Não comete pecado. Se você, homem, decidir casar, está bem. Você não está a cometer pecado. Continua. E se uma moça virgem casar-se agora, está bem. Não comete pecado. Se uma moça virgem também quiser casar, não é problema casar. Casa. Não está a cometer pecado. Continua. Contudo, o casamento trará outros problemas dos quais eu gostaria de poupá-los. Contudo, saiba, você que quer casar, você que está doido de casar, você está maluco por arranjar um príncipe encantado, saiba, você vai casar, mas os problemas vão se multiplicar no seu casamento. Quem quer casar, saiba que os problemas vão se multiplicar no seu casamento. Repita, minha irmã. 28. Entretanto, se você, homem, decidir se casar agora, está bem, não comete pecado. E se uma moça virgem casar-se agora, está bem, não comete pecado. Contudo, o casamento trará outros problemas. O casamento vai trazer outros problemas. Dos quais eu gostaria de poupá-los. Eu gostaria de vos poupar desses problemas. 29. Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivesse. Povo de Deus, o tempo é curto. Quantos anos você tem? Quantos anos você vai viver? Você está nos 40, 45. A esperança de vida em Moçambique qual é? Quantos anos são? 35, esperança média de vida. Se você está nos 40, já está na altura do prolongamento. Bacela. O tempo é curto. Não preocupe-se com o casamento. Você tem 50 anos, tem 45, tem 60 anos. Não se preocupa com o casamento. Aleluia. Aleluia. Não se preocupa com o quê? Casamento. Se você não está bem no casamento, a Bíblia diz para o casado: viva como se não estivesse. Repita, minha irmã. 29.
Irmãos, a coisa importante é lembrar que o tempo que ainda nos resta é muito curto. Por esta razão, aqueles que têm esposa devem viver como se não tivessem. Aqueles que têm esposa devem viver como se não tivessem. Quando ela começar a falar muito nos teus ouvidos, entra deste lado e sai do outro lado. Aleluia. O marido, quando começa a falar muito também, entra deste lado e sai do outro lado. Perdoa tudo, suporta tudo. O tempo é curto. Você tem 40 anos, tem 45 anos, tem 50 anos e pensa divorciar. Você ainda tem tempo para andar ali? Pegaram uma... Como é que é? Brother, gostei da tua física. Ainda tem tempo para você andar a conquistar. Uma pessoa de 40 anos, 50 anos, ainda quer conquistar. Tem tempo. Fica com a pessoa que você tem.